Hi everyone, oi todo mundo aí do terceiro ano. Welcome, sejam bem-vindos. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 26.2, que teve como objeto de estudo a third conditional, a última sentença condicional. E aí você lembra, você vai usar conhecimentos que vocês já obtiveram ao longo dessas nossas unidades, mistura português com inglês, loucura! Não vamos perder tempo, let's go, let's begin, para a tela 26.2. E o título da aula foi esse, What would you have done differently? O que você teria feito de diferente para falar sobre a third conditional, que é uma condição não realizada no passado, fala de possibilidades irreais, situações imaginárias no passado. E você tem aqui a frase com if, que é a sua if clause, certo? E você precisa, logo depois do if, colocar o passado perfeito. Passado perfeito. Lembrando que o passado perfeito é formado pelo had, como o verbo auxiliar, e um verbo no particípio passado. Então, aqui a gente tem uma frase com had na negação, ok? Porque a ideia que eu quero dar é de negação. If I hadn't said that, se eu não tivesse dito aquilo, aí logo depois você coloca o seu would have com a ideia de teria, would have, lembrando que esse would deixa o meu verbo to have com essa intenção de, como o meu verbo have é ter, então vai ter essa terminação de ia no final, fica teria, mais um verbo no particípio passado. Então aqui nós temos he wouldn't have been so angry. Ele não teria ficado tão bravo, lembrando que tem a vírgula aqui separando a if clause da oração principal do resultado. A gente também viu sobre a questão do should have, com a ideia de aconselhamento, recomendação, might ou could have, com a ideia de possibilidade. Should have com a tradução de deveria. You should have left earlier. Você não deveria, aliás, você deveria ter saído mais cedo. Then you wouldn't have missed the class. Assim não teria perdido a aula. Aí aqui eu uso o meu would have aqui, certo? Só que aqui está na negação, fica wouldn't have missed, um verbo no particípio passado, sendo que aqui é regular, por isso que termina com ed. The class. Might, could have, com a ideia de possibilidade, poderia, né? Como é que fica? He could ou might, um dos dois, have ou este, os dois juntos não, tá? He could have, he might have passed the exam if he had studied harder. Ou seja, ele poderia ter passado na prova, ele poderia, tanto could quanto might have, se if, aqui no caso, você percebeu que a minha oração com a if clause, com a conjunção se, foi depois, né? Veio depois da oração principal. E nesse caso, eu não tenho a vírgula aqui separando, lembra disso? If he had studied harder. Se ele tivesse estudado mais, tivesse estudado bastante. E as confusing words foram as palavras college, school e university. Muito fácil, muito simples. College, faculdade, universidade, certo? University, apenas universidade, school, escola, colégio. They want their kids to go to college. Eles querem que os filhos deles fossem para college, a faculdade, a universidade. We attended the College of Language and Arts at University. Nós frequentamos, né, no passado, a faculdade de Línguas e Artes, quase não sai. Na Uni, eu no caso, né? Which school do you go to? Qual escola você vai? Muito simples essas palavras. E chegou ela. O momento, o tempo está passando e o momento da sua activity, da sua atividade. Foca em mim. Chegou aqui o foco em mim. E aí você vai fazer, tem um texto, tá bem facinho, tem questões de gramática e be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Let's go. Atividade de sala, aquele momento que você tira suas questions. E here's a text actually. Temos um texto
e outro texto. Na verdade, é o mesmo texto, só que ideias diferentes aqui, falando sobre o Rick, e aqui a continuação sobre o Rick. E temos uma interpretação, que a gente quer saber o quê? A ideia geral do texto. Sobre o texto, é correto afirmar quê? Correto afirmar o quê sobre o texto? Rick se tornou um músico muito famoso? Rick se arrepende de não ter se tornado músico? O pai de Rick queria que ele entrasse para o ramo musical da família? Rick não se arrepende de ter escolhido a carreira musical? O Rick quer abandonar a carreira musical e entrar para os negócios do papai? Será? Não sei, a gente tem que ler o texto. A gente já sabe que tem a ver com o Rick. A gente agora vai tentar pegar o que... A gente não, vocês já fizeram isso, né? Mas vamos ter mais certeza do que ele está falando. Reconhecer algumas palavras aí? Temos a palavra college, que significa o quê? Faculdade. Musician, que lembra o quê? Músico. E aí a gente vai tentar descobrir o que quer dizer esse texto. Rick regrets taking the easy way out. O Rick, ele se arrepende de ter de ter seguido o caminho mais fácil. E aí? I entered my dad's business right after college. Eu entrei nos negócios do meu pai logo depois da faculdade. Financially, I've got no complaints. Financeiramente, eu não tenho nenhuma reclamação. But I have a hard time shaking off the feeling that I would have become a musician. Mas eu tenho dificuldade de tirar da minha mente, né, de deixar para lá a questão de que ele poderia ter se tornado um músico. If only I had the courage to go out on my own back then. Se eu tivesse tido a coragem de seguir com os meus próprios passos, né, lá atrás, ele não seguiu, então ele tá, tipo, se lamentando aí. Regrets like this can become a constant reminder of what could have been. Então, assim, arrependimentos como esses podem se tornar um constante lembrete de o que poderia ter sido, né? E não foi. E aí temos o resto do nosso texto que fala sobre o quê? Sobre essa questão do Rick. Então, use regrets to learn more about what is important to you. Usar arrependimentos para aprender mais sobre o que é importante para você. E aí eu não sei se eu falei o título do texto aqui para vocês. Eu já fui lendo, que é Aprendendo com seus arrependimentos. Learning from your regrets. Eu não sei se eu li. Mas vamos lá. Rick imagines that he might have become a musician if he hadn't gone into his dad's business. Então, o Rick, ele imagina que ele poderia ter se tornado um músico se ele não tivesse entrado para os negócios do pai, né? O pai dele deve ter alguma empresa, alguma coisa, ele seguiu o caminho ali mais fácil. But he conveniently ignores how music might play a role in his life now. Mas ele convenientemente ignora como a música poderia ter um papel importante na vida dele agora. Too often, ou seja, muitas vezes, people assume that it's too late in life to make any change. Então, muitas vezes as pessoas, elas acham, né, elas presumem que é muito tarde para fazer diferença na vida delas. Not true, não é verdade. Olha só, essa questão de você achar que não tem como fazer uma mudança, né? Isso acontece muito com a gente mesmo. Mas nem sempre isso é real. Às vezes é só um medo ali, um fear de fazer uma mudança, né, aos 47 minutos do segundo tempo. Então, olha só.
Not true não é verdade. Unless you get interested in the position that. A menos que você entre nessa posição de... Fique preso nessa posição de it should have been a certain way, then there's nothing you can do about it now. Então, essa posição é o quê? Que it should have been, que deveria ter sido a certain way, then there's nothing you can do about it now. O que é isso? It should have been a certain way, deveria ter sido uma certa forma de que não há nada para fazer sobre isso agora, mas muitas pessoas, many people, regret decisions they've made or opportunities they've lost. Mas muitas pessoas, mais não, eu coloquei um mais aí porque não estou fazendo leitura ao pé da letra. Se arrepende de decisões que eles fizeram ou elas fizeram, oportunidades que eles ou elas perderam. Mas, but only a few make those. Mas só alguns fazem essa situação de quê? Olha só. Woulda, coulda, shoulda. O que é isso? Isso é uma expressão, certo? Que nada mais é que os meus modais junto com o meu verbo have. Então, woulda é would have. Coulda, could have. Shoulda, should have. Então, essas expressões, elas vão ter a tradução, né, dos nossos verbos modais com have, ou seja, algumas pessoas fazem essa situação de teria, poderia, deveria, enfim, work for them, funcionar para eles ou elas. You can be one of these people. Você pode ser uma dessas pessoas. Será? Eu sou. Eu sou. Mas antes que a gente comece a chorar sobre essa situação, vamos logo responder a questão número 1, que tá fácil. Sobre o texto correto afirmar o quê? O Rick se tornou um músico muito famoso? Não. Ele pegou o caminho mais fácil ali. The easiest... tá bem aqui, ó. Bem aqui no meu texto. Ele diz o seguinte. Ele diz que entrou no ramo do pai dele. E ele pegou aqui, ó, this way out. Ele se arrepende de ter tomado o caminho mais fácil porque ele entrou logo depois da faculdade nos negócios do pai dele e deixou os sonhos dele de se tornar músico, que ia ser um pouco mais complicado. Rick se arrepende de não ter se tornado músico? Com certeza. O pai de Rick queria que ele entrasse para o ramo musical da família? Não existe ramo musical na família. Então, obviamente, eu acabei de falar a resposta correta, que foi justamente a B. O texto é só sobre isso, ele se arrepende de não ter se tornado músico. Muito bem? E na 2, você vai ler os fragmentos abaixo e escolher a opção correta para cada questão. Então, na número 1, você vai fazer a questão do fragmento 1 e fragmento 3. Eu quero saber o que expressa esses dois fragmentos, que expressam esses dois fragmentos. Então, aí, as formas could have been e might have been, eles expressam o quê? Lembrando que could, might tem a tradução de poderia, né? Então, olha só. Regrets like this can become a constant reminder of what could have been. Arrependimentos como esses pode se tornar um constante lembrete de o que poderia ter sido. E na 3, Rick imagines that he might have become a musician. Rick imagina que ele poderia ter se tornado um músico. Então, aqui somente fala sobre possibilidade no passado. Quem marcou possibilidade no passado está correta. E na 2, você iria falar lá sobre a questão do fragmento 2. A forma should have been, que should significa deveria, expressa o quê? Possibilidade no passado ou crítica? Nós temos aqui, ó. It should have been a certain way, then there is nothing you can do about it now. Certo? Aí você vai pensar, só sobrou o quê? Uma alternativa. Você já marcou a alternativa de possibilidade passada. Então, eu acho que eu não preciso falar que você vai marcar, obviamente, a questão da crítica. E por quê?
você vai marcar a questão da crítica? Porque olha só, it should have been a certain way, then there is nothing you can do about it now. Deveria ter sido de uma certa maneira quando não há nada que você possa fazer sobre isso agora. E aí, você vai marcar a crítica. Só sobrou ela, você não ia repetir a questão da possibilidade no passado. Questão 3, reescrever as frases abaixo usando a third conditional. E aqui você vai reescrever, ficou como? Olha só, por que eu escolhi esta frase para ficar deste jeito? Porque olha só, Rick took the easy way out, so he didn't become a musician. O Rick, ele escolheu o caminho mais fácil, então ele não se tornou um músico. Então aqui nesse fragmento antes da vírgula, neste fragmento antes da vírgula, o que você vai fazer? Você vai colocar a ideia contrária. Se o Rick não tivesse tomado o caminho mais fácil, então vai ficar como? If Ricky hadn't taken, tá faltando o N aqui. If Ricky hadn't taken the easy way out. Se o Rick não tivesse tomado o caminho mais fácil, lembrando que esse take vem para cá assim, no particípio passado, tá? Faltou o N ali, certo? E aqui a ideia vai ser o quê? So he didn't become a musician. Aí eu colocaria aqui, he would have become a musician. Ele teria se tornado um músico, fazendo justamente a ideia contrária disso aqui. Então perceba aqui, está na afirmação, eu coloquei a ideia na negação. Aqui está na negação, eu coloquei a ideia na afirmação, usando essa questão da minha third conditional, da minha terceira condicional. Muito bem? E na próxima, mesma situação, olha só. Rick didn't have the courage to go on his own. O Rick não teve a coragem de seguir com seus próprios passos, né? So he entered his dad's business right after college. Então ele entrou para os negócios do pai logo depois da faculdade. Então você vai fazer a ideia contrária aqui. Olha como é que vai ficar. Negação aqui. Esse N tá estranho. É uma negação aí? É uma negação aqui. A ideia aqui vai ser de afirmação. Se o Rick tivesse tido a coragem de seguir com seus próprios passos, he wouldn't have entered his dad's business right after college. Ele não teria entrado nos negócios do pai dele logo depois da faculdade. Então perceba que a ideia é o contrário. Já aqui, na segunda frase, depois da vírgula, a ideia está o quê? Está na afirmação. Já vou colocar ela na negação. Aí você vai fazer essa ideia contrária, porque você vai usar third conditional para falar sobre essa questão. Se alguma coisa isso teria acontecido de qualquer forma, não, de uma outra forma. Tá entendendo? Third conditional, lembra bem. Vamos só relembrar aí, ó. Vamos fazer só nessa aqui. O que é isso aqui que apareceu? É a minha conjunção se, o meu had, que ele é fixo, certo? Que aqui vem o passado perfeito. Esse had aqui, o que ele é? Ele é o meu verbo no particípio passado, que vem nos tempos do passado perfeito. Resto da minha frase que está lá. Segundo, vem o sujeito aqui. Would have, mas na negação, aqui tem um not. E o meu verbo no particípio passado, que é um verbo regular, portanto, só termina com ed, no caso, né, ed aqui. E o resto da minha frase. Muito bem? Muito simples, muito fácil, não tá difícil. Eu posso fazer lá para mostrar para vocês no outro também. Já tem um tempinho aí, olha só. A mesma coisa aqui. If Rick hadn't taken, tá faltando um N, por isso que eu coloquei aqui. Por que tá faltando o N? Porque esse verbo aqui é um verbo irregular. Então, ele vai ficar diferente, ele vai estar aqui no particípio passado, porque eu usei a estrutura de passado perfeito aqui. Se o Rick had sempre vem, é fixo, vem com a negação aqui, porque a ideia foi diferente. Verbo no particípio passado. O verbo took ficou taken. Took é no passado. Certo? O resto da minha frase. Aí aqui a ideia vai ser do would have. Então, sujeito would have, que é fixo.
na minha oração principal, o meu verbo no particípio passado, que continua da mesma forma. Lembra que become, ele é tanto assim na sua forma na base sem o to, quanto assim no particípio passado. E o resto da minha frase, I'm musician. Muito bem? And that's it. Temos aí as nossas referências. And see you next class. Bye bye.